Ah, você meu grande amigo, um amigão meu que antes eu já entrevistei como jogador, depois virei colega durante muitos anos. Caio Ribeiro, cadê você, Caio Ribeiro? Que bom poder conversar com você. Num Que dia não é o ideal, saudade! mas é muito bom poder conversar com você. Ah, Glenda, muito bom mesmo. Estou muito feliz com a tua ida para a Band. Você está arrebentando no domingo. Prazer participar do programa de rádio. Você sabe que o que a gente faz, isso eu falo desde a minha época de atleta, né? E você, como atleta super campeã, também sabe bem disso. Os gols que a gente faz, os títulos que a gente conquista são legais. Mas as amizades e os momentos que a gente vive juntos são especiais. Isso que faz toda a diferença. E você é uma grande amiga e você sabe que independentemente de onde você estiver, eu vou estar sempre torcendo muito pelo teu sucesso. Ô, meu amigo, obrigado pelas suas palavras. Eu também, sempre torcendo por você, de olho em você, batendo palma pra você, viu? Sempre. É recíproco e concordo com você. O que a gente leva nessa vida é a amizade que a gente constrói, esses momentos bons que a gente passa na vida. É ou não é? Agora, Caio, deixa eu aproveitar e perguntar pra você. Você é uma pessoa que também é muito apaixonada, assim, né, pelo esporte e conhece esses dois lados do esporte, né? Como jogador, né, com todo esse processo do jogador que é difícil, da dedicação e tudo, e depois o pós, né? O que o Maradona significou para você como jogador, né? Na época que você foi jogador, se ele teve algum tipo de influência na sua carreira? Eu jogo no Napoli. Então, Né? é por isso que eu ia chegar nisso daí. Como é que foi para você, assim, que tamanho era esse Maradona para você? Gigante, gigante pela minha paixão. Nunca escondi de ninguém o amor que eu tenho pelo Napoli, pela cidade de Nápoles. E quando você convive com o napolitano e você entende o quanto o Maradona significou esportiva e culturalmente para aquela cidade, para aquele povo, você passa a admirá-lo ainda mais. Porque, assim, quem esteve na Itália sabe que existe uma questão de segregação, né? Uma briga histórica entre a parte norte, que é a parte mais rica do país, e a parte sul. Eu joguei nas duas. Eu joguei na Inter de Milão, que tinha o melhor centro de treinamento, a melhor estrutura, tudo absolutamente fantástico. E joguei em Nápoles, que você tinha dificuldades quanto à estrutura de CT, né, de estádio, uma cidade mais simples, mas você tinha o que para mim que é mais importante sempre, que é calor humano. Então, assim, eu sou napolitano de coração, sou italiano, né, tenho a dupla cidadania, mas sou napolitano de coração, porque é uma cidade que me fez me sentir em casa. O carinho que eles tinham comigo, com a minha família. E aí você, entendendo um pouquinho do processo, poxa, quando eu era novo, eu acordava de manhã para assistir a Band, o campeonato italiano, e ver o Careca e o Maradona. Depois o Careca se tornou meu grande amigo, o alemão que jogou também se tornou meu grande amigo, mas o Maradona significou naquele período, para o napolitano, uma forma de combater o Sul através do esporte. Então, ele elevou o nível do campeonato, mas ele colocou o Napoli onde o Napoli nunca imaginou chegar. Foram 2 títulos italianos, uma Copa UEFA, mas mais do que isso, o orgulho, o resgate do orgulho napolitano. Então, o Maradona é um deus, ele é conhecido lá como um deus mesmo. Mas o napolitano também tem uma certa mágoa, e aí, saindo um pouquinho do esporte, quando eu recebi a notícia, eu estou aqui em casa, né, tá todo mundo, a gente sai muito pouco por conta dessa pandemia, e meu filho está com 10 anos, vocês sabem, a Glenda sabe o quanto eu amo meus filhos, o quanto eu sou família. E ele é apaixonado, e como qualquer criança de 10 anos, ele sonha em ser jogador, ele escala o cartola, ele assiste os jogos comigo e tal. E eu falei, filho, o Maradona morreu. Ele falou, mentira, né, pai? Eu falei, sério, ele também ama o Napoli. E eu falei, filho, ele falou, por quê? Eu falei, então, é isso que eu queria conversar com você. Sabe por que ele morreu? Por causa das drogas, filho. E se para o atleta de alta performance o maior patrimônio que a gente tem é o nosso corpo, para uma criança como você é importante você entender a mensagem que essa morte traz, filho. Fica longe das drogas, porque ela destrói a nossa cabeça, ela encurta a nossa vida e faz todo mundo em volta de quem usa drogas sofrer também. O Maradona perdeu porque a máquina pifou, ele não aguentou. Ela deixa sequelas. Então eu, como pai, filho, eu já tenho o mais importante, que é a tua educação e o teu amor pelo esporte. Agora eu quero que você se mantenha são, que você saiba qual é o caminho que você quer trilhar. E se ele pudesse longe das drogas, filho, você vai ter um pai orgulhosíssimo daquilo que você tem.
A gente ouviu mais cedo o próprio Maradona, né, falando, um trechinho de uma fala dele em que ele se pergunta, né, que jogador eu teria sido sem a cocaína, né? E a gente falava exatamente isso, que ele foi um gênio, apesar da cocaína, que foi uma coisa que marcou a vida dele, com certeza atravessou aí várias questões da vida dele, mas que não impediu que ele tivesse e deixasse a marca que ele deixou, né? E depois desse 25 de novembro, que ser humano ele teria sido sem as drogas, né? Sim. Se vai muito cedo. 60 anos de idade. É muito cedo. Hoje em dia é muito cedo. Muito cedo. Agora, Caio, lindas suas palavras, assim, eu acho que é muito nobre de pegar um momento desse e também conseguir passar essa mensagem, né, pros filhos. O seu é um pequeno que está aprendendo e tem sempre o olhar para o ídolo, né? Assim, eu acho que a gente sempre conversou muito sobre isso, né, Caio? A responsabilidade do ídolo, né? Por mais que, obviamente, que as pessoas são independentes, elas podem fazer as suas escolhas, mas eu acho que na questão do ídolo tem um peso aí um pouco maior nessas escolhas, né? Porque ele acaba escolhendo por ele, mas também por várias outras vidas que acabam se inspirando no ídolo, né? E tinha essa questão mesmo o lado B, né, do Maradona, né? Ele foi fantástico. Se você falar esportivamente, se você falar de futebol, se você falar de conquista, ele é um dos maiores, para mim, depois do Pelé, o maior de todos os tempos. Absolutamente mágico. O que ele fazia com a bola nos pés é absolutamente sensacional. E eu tô triste, tá? Eu tô chateado mesmo, assim, como se eu tivesse perdido um amigo, porque todos nós que vivemos de esporte, que gostamos de esporte, cara, é triste você perder um cara desse tamanho, entendeu? Mas eu acho que é importante separar o atleta, o que ele ganhou esportivamente, do comportamento dele fora de campo. Eu acho que isso a gente tem que ter muito claro. E o ídolo não é só pelos títulos que ele conquista, é pelos exemplos que ele passa. Então, assim, o Maradona, jogador de futebol, fantástico, fantástico. Eu, como napolitano, estou um pouco mais chateado do que só quem gosta de futebol, porque ele representa muito para aquela cidade. Mas eu acho que a gente tem que separar as coisas. E ele sabia disso, né? Ele sabe. A primeira pessoa que eu mandei uma mensagem quando eu fiquei sabendo da notícia foi pro Careca. Falei, amigo, meus sentimentos, sei da tua relação com ele, fica bem. E a gente tinha uma gravação hoje pro Sport TV, pro jogo do Napoli do final de semana, que vai ser televisionado. E ele falou, poxa, obrigado. Será que você pode avisar o pessoal que eu não vou conseguir falar? Eu falei, claro, fica bem, aí fica tranquilo, a gente grava quando você puder. Porque ele conviveu com o Maradona, né? Ele era amigo pessoal do Maradona. E eu, por várias oportunidades, eu tenho um projeto com crianças, que não é um projeto social, mas tem muito de passar para as crianças bons exemplos através do esporte, que é o Caioba Soccer Camp. E várias oportunidades, o Careca já esteve lá, eu falei, Carecone, eu gostaria muito de um dia trazer você e o Maradona. E ele falava abertamente, falou, Caião, conta sempre comigo. O homem é complicado, não dá para contar muito, a gente nunca sabe se ele vai aparecer ou não. Então, poxa, a gente perde um ídolo do esporte mundial. E todo mundo fica triste por conta disso. Você sabe que eu tava falando aqui, tem uma hora que eu quase chorei aqui. Eu tava olhando pra Gabi e falei assim, não vou pagar esse mico de ficar chorando aqui. Mas o esporte tem isso, e isso é muito bonito no esporte, que é o seguinte, por mais que você não conheça pessoalmente, eu nunca entrevistei o Maradona, né? Eu já vi o Maradona jogar e tal, já encontrei ele no estádio do Boca uma vez, vendo Boca e River. Ele tava lá, sentadinho lá, mas obviamente, nunca apertei a mão dele, nunca fiz nenhuma pergunta pra ele. Mas o esporte tem essa coisa da irmandade. Né? A gente se sente um pouco irmão, sabe? A gente se sente um pouco responsável pelo outro, o outro se sente um pouco responsável por mim, sabe? Tem essa questão. Então, por isso que eu acho que vem essa tristeza muito grande, sabe? Quando a gente perde alguém, assim, desse tamanho, porque é como se você estivesse perdendo alguém da família, é como se você estivesse perdendo alguém que já fez você rir, se emocionar, chorar de raiva, sabe? Sabe essas relações que acontecem dentro da casa da gente, né? Que tem muito isso, briga aqui, faz as pazes, o almoço de família, né? Assim, então, se eu parar para pensar em momentos do Maradona,
E eu vou pensar no meu pai inglês, na Copa de 86, né? Nisso que a gente estava falando. Eu vou pensar alguma conversa que eu tive com meu filho, algum momento que eu estava entre amigos e o assunto Maradona surgiu, eu estava... Então, não, Caio, a gente tem uma irmandade muito grande, assim, sabe? Então é como se você estivesse perdendo alguém da família. É por isso que eu acho que acaba acontecendo essa tristeza total, essa emoção mesmo, né? Alguns vão chorar muito, outros vão chorar menos, outros vão ficar mais saudosos. É um dia que você fica mais saudoso, sabe? Parece que um pedacinho da gente... foi embora. Que, querendo ou não, acho que o as esporte pessoas... tem isso. E as pessoas públicas, né? É que o esporte, eu acho que ele traz uma conexão e um senso de responsabilidade coletiva, como você diz, muito relevante. Mas as pessoas públicas, de uma maneira geral, elas marcam a nossa história para além do que elas fazem. Porque a gente lembra aquele dia que a gente estava vendo, a gente associa com momentos afetivos nossos, né? Sim, total. Então, a perda de uma pessoa, ela vem junto com um arrastar aí de uma série de memórias pessoais, né? Também, porque você lembra dessas coisas, né? Caio, só preciso te agradecer demais. Coitadinho, tava demais lá aqui. A gente ter se juntado aqui à nossa conversa. E é isso, né? E quando é um ídolo, uma pessoa desse tamanho pro esporte, a gente tem que lembrar com carinho, com alegria, realmente. Obrigado, viu, Caio? Um grande abraço para você, uma boa quarta-feira. Imagina, é um prazer poder participar do programa. Só 2 coisinhas rapidinhas. Por favor. O que a Glenda falou. Eu acho que a gente acha que o esportista, o ídolo, é meio super-herói, né? Que ele nunca vai acontecer nada com ele. Por isso que quando acontece uma morte como a do Maradona, você fala, pô, não é possível. É o que a Glenda falou, esse cara, pô, eu já torci, já gritei, sofri tanto com ele ou por ele, e agora acabou? Como assim? Fica esse buraco mesmo. Mas... Brenda, continua arrebentando. E amigos, obrigado pelo espaço. Obrigada Eu que agradeço. Meu amor, amo você, tá? Fica com Deus aí, viu? Boa quarta pra você, pra sua família linda.